Abram a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 1 a seguir, que nos diz: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo em que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valei vós muito mais do que muitos passarinhos. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Supliquemos, pois, a Deus. Paizinho amado, Paizinho querido, sim, meu Senhor Deus, é com essa intimidade, é com a intimidade que tenho de chegar à tua presença e dizer: Paizinho amado, Paizinho querido, eu venho à tua presença nessa noite, Pai. Eu venho à tua presença nessa noite como filho por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. Mas eu venho à tua presença como filho para te pedir, Paizinho amado, Paizinho querido, que o Senhor venha abençoar aqueles que nos acompanham através da internet. Pai de poder, Pai de misericórdia, eu creio na tua onipresença. Eu sei que tu podes estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei que tu estás aqui comigo e sei que tu estás na casa desta pessoa agora, presente comigo em espírito e em verdade, e presente com esta pessoa em espírito e em verdade. Eu não conheço essas vidas, eu não sei quem elas são, quem me ouve nesta hora, mas de uma coisa eu não tenho dúvida, que o Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor conhece o seu pensar, o seu andar, o seu caminhar, o seu agir. O Senhor conhece o seu passado, o seu futuro, o seu presente. O Senhor conhece todas as coisas, as necessidades que esta pessoa tem. O Senhor sabe quais são, mesmo antes dela pedir-lhe, mesmo antes dela clamar a Ti, mesmo antes dela suplicar a Ti. O Senhor já sabe o que ela necessita. Sim, meu Pai. E sabendo disso, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha atender a necessidade de nossas vidas, da minha vida aqui neste lugar e da vida de todos aqueles que me ouvem aonde quer que eles estejam, seja qual for o momento e a época em que eles ouvirem esta mensagem. Paizinho querido, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, a tua unção fique impregnada nestas palavras que serão profetizadas aqui nesta hora. Eu te peço, Senhor, que a revelação sobrenatural do Teu Espírito Santo, ela venha sobre a vida desta pessoa e ela deixe esta pessoa sábia, ela deixe esta pessoa cheia da Tua unção, ela deixe esta pessoa cheia da Tua glória, da Tua paz, do Teu regozijo, meu Senhor, da Tua virtude sobrenatural, do Teu poder impactante, Senhor, que a Tua luz que ilumina as trevas, venha iluminar os caminhos desta pessoa, para que esta pessoa não tropece, Senhor, na caminhada, para que esta pessoa não caia em buracos na caminhada, mas para que esta pessoa consiga, neste caminho estreito e apertado que te conduz a Ti, Pai,
esta pessoa consiga caminhar com coragem, com virtude, com sabedoria, com consciência pura, com o poder do teu Espírito Santo, a fim de glorificar o teu santo nome, meu Deus amado, meu Deus querido. Sim, Paizinho amado, para que o Senhor se expresse nesta noite, eu coloco a minha vida à tua disposição. Eu nada tenho e reconheço ser um homem pecador. Eu nada possuo e reconheço não ter sabedoria suficiente para me expressar para estas milhares de pessoas que vão ouvir esta mensagem. Sim, Senhor, eu reconheço a minha incapacidade humana, a minha limitação. E diante desta limitação, Senhor, eu te peço que o Senhor me dê intrepidez, que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê sabedoria, a fim de que eu possa transmitir a tua verdade, a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor introduzir dentro do meu coração, para que estas vidas venham a ser abençoadas, venham ter a sua alma sarada, venham ter a sua mente curada, venham ter as cicatrizes emocionais apagadas e venham ser pessoas vivas e felizes diante da tua presença. Sim, Pai, dá-me a virtude do teu Espírito Santo para fazer estas pessoas compreenderem o teu bem-querer. Dá-me a virtude do teu Espírito Santo para que estas vidas possam entender a Bíblia Sagrada, agregar conhecimento no seu caminho e divulgar o Evangelho juntamente contigo. Produz filhos na fé, que estes filhos tenham netos, bisnetos, e que um dia, Senhor, lá na glória, eu possa chegar na tua presença e o Senhor venha me apresentar as milhares de pessoas, as quais eu nunca tive contato, Senhor. O Senhor venha me apresentar e dizer: Evandro, valeu a pena, o teu trabalho gerou a salvação de muitas vidas, porque estas vidas, através da tua disponibilidade de se colocar na minha presença e permitir que eu usasse a tua voz, fez com que estas vidas fossem salvas e lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi espargido na cruz do Calvário. Pai, eu te agradeço muito. Eu te peço, por favor, Senhor, não me deixe só nesse momento. Por favor, meu Pai, revela-te através das palavras que serão proferidas pela minha boca. Por favor, meu Senhor, revela-te a cada um daqueles que me acompanham e que ouvem esta mensagem, fazendo com que o teu evangelho seja apregoado a todas as nações da terra e a tua palavra seja ouvida por todos aqueles que têm fome e sede de justiça. E abençoa, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos, aprove ao Espírito Santo de Deus nos trazer uma palavra revelada nesta noite para nós entendermos que não devemos temer a falsidade. Vivemos num mundo muito difícil. O ser humano é complicado. Dos animais que existem por sobre a face da terra, o animal mais violento, o animal mais perigoso, o animal mais nocivo é o ser humano. O ser humano, ele tem alma, espírito e o corpo físico. O ser humano mata outro ser humano. O ser humano tira a vida de outro ser humano. O ser humano planeja projetos malignos, projetos iníquos, projetos de inveja, projetos de ciúme contra outra pessoa. Não existe, por sobre a face da terra, alguém que projete tantas coisas ruins como o homem. E o homem foi criado à tua imagem e semelhança. E quando nós falamos que o homem foi criado à tua imagem e semelhança, conforme está escrito no livro de Gênesis, não é semelhança física, porque Deus não é tão feio como nós. Deus não tem uma aparência física como nós temos. Algumas pessoas se acham belas e acham que Deus é parecido com elas. Não, jamais. A aparência de Deus é sobrenatural, é vultuosa, é majestade, é glória, é unção, é aquilo que a tua mente é incapaz de compreender. A presença de Deus é luz, ela ilumina, ela é um fogo glorioso. Isso é a aparência divina, a aparência de Deus, uma aparência que glorifica. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus no quesito sentimentos, porque nós aprendemos a amar como Deus nos ama. Nós temos a capacidade de perdoar como Deus nos perdoa. Nós temos todas as ações de Deus na nossa vida, que é paz, que é santidade, que é honestidade,
que é misericórdia. Porém, nós temos um outro lado, que é o lado no qual os inimigos de Deus vivem. Não aqueles que são filhos de Deus, mas os inimigos de Deus, que é o lado maligno da coisa. O lado da inveja, o lado da mentira, o lado do fingimento, o lado do engano. Muitas pessoas estão vivendo no engano e tentando enganar o seu próximo. Basta você ver aí nos ambientes corporativos. Por exemplo, um ambiente corporativo, uma empresa onde se trabalha, é gente passando por cima de gente, gente querendo falar de gente, gente puxando o tapete do seu irmão, gente apontando, inventando, mentindo, criando situações, fazendo intrigas, murmurações, porque não tem nada de Deus, não tem conhecimento de Deus, não tem Deus nas suas vidas. Um homem que fala mal do outro homem, fala mal de todos os homens. E as pessoas, elas maquinam projetos iníquos, elas maquinam coisas malignas, elas lançam palavras de maldição, elas lançam palavras torpes, elas praticam a mentira e vivem a mentira e tentam destruir uns aos outros. Mas quando nós tomamos um posicionamento diante de Deus, quando nós queremos ser servos de Deus, quando nós nos programamos para ser filhos de Deus, quando nós entendemos a grandeza e a magnitude do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos que temos que trilhar um caminho aonde a falsidade não existe, aonde os projetos malignos não existem, aonde o desejo de destruição da vida do nosso semelhante não existe, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo, semelhante a este, é amar o nosso semelhante, o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, quando nos tornamos cristãos, nós nos tornamos cristãos e não podemos mais ter esses projetos malignos na nossa vida. Não podemos mais viver no fingimento, não podemos mais viver na mentira, não podemos mais viver de uma forma iníqua. Precisamos ter bondade, precisamos ter amor, precisamos sim ser, sim, de fato ser imagem e semelhança de Deus e refletir a face de Deus sobre nossa vida e mostrar que Deus está presente na nossa vida. E as pessoas, quando nos conhecem, elas têm que saber que Deus está conosco, elas têm que sentir paz, têm que sentir alegria, têm que sentir felicidade e não ficarem desconfiadas. Ah, esse está me magoando, esse está me maculando, esse está me perseguindo, esse está me fazendo sofrer. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Afinal de contas, como pode um homem que tem a grandeza de Deus na vida dele viver num mundo tão perigoso e tão desonesto e tão falso que as pessoas enganam umas às outras? Nós vemos um momento político no Brasil e esse momento é um momento de muita dor, porque muitas pessoas estão sendo denunciadas por corrupção. E aí a gente vê aquelas pessoas pobrezinhas que não têm condições de sobreviver, morando lá em condições ambíguas de vida, em condições de muita dificuldade, de muito perecimento, de muito falecimento, de muita dor, de muita doença, sem hospitais, sem educação, sem condições, vivendo de migalhas que caem da mão do governo. E muitos assim dizendo, nem tem que ajudar essa gente pobre, esses miseráveis, não tem que estender a mão para eles. Pobres coitados, estão vivendo à margem da sociedade uma vida difícil de viver e o ser humano ainda os condena por estar recebendo um ou outro benefício. Nós não podemos aceitar essas coisas, somos filhos de Deus e quando somos filhos de Deus, nós temos que saber lidar com pessoas que vivem a falsidade. Aí muitas pessoas dizem assim, mas como lidar com espertalhões, como lidar com pessoas que têm autoridade, como lidar com pessoas perigosas, como lidar com pessoas que estão maquinando, planejando, preparando o caminho para destruir a nossa vida, preparando o caminho de fingimento, preparando um caminho de mentira, preparando um caminho de desordem no nosso caminho. Como vamos viver? E Jesus deixa bem claro dentro deste textuário bíblico. Vejam o que está escrito no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente
do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vejam, esse versículo, ele está falando de pessoas que chegavam-se a Jesus. E ele não está falando de poucas pessoas, ele está falando de milhares de pessoas. Milhares de pessoas que se achegavam a Jesus. Não era uma, não era duas, não eram 10, não eram 100, não eram 200, não eram 300. Eram milhares, mais de 1.000, mais de 2.000. Pelo menos mais de 2.000 para serem milhares. E essas milhares de pessoas chegavam a Jesus e nesse momento Jesus começa a dizer assim: olha, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quem eram os fariseus? Fariseus era uma classe dominante religiosa que existia naquela época. Fariseu eram aqueles que comandavam os trabalhos nas sinagogas, nos templos. Fariseus eram aqueles que tinham poder, e o poder ali em Israel, no caso, era religioso. Era um teocentrismo religioso. E as pessoas iam então ao templo, à sinagoga, para aprender, e ali eles se deparavam com os fariseus. E agora Jesus diz assim: olha, cautelai-vos, tenham cuidado, vai devagar. Com o quê? Com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que o fermento dos fariseus é considerado hipocrisia? Se você não sabe o que é hipocrisia, a palavra hipocrisia significa falsidade. São falsos. Então Jesus dizia bem claro: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a falsidade. Meus amados, o mundo está cheio de pessoas falsas, que na tua frente são uma coisa, mas por trás de ti são exatamente o contrário daquilo que são na sua frente. São pessoas que se travestem de uma realidade mentirosa. São pessoas que se modificam, que se transformam. Na tua frente é teu amigo, por trás de ti te apunhala. Na tua frente é uma pessoa legal, bacana, por trás de ti fala muito mal de você. E a Bíblia, o Senhor Jesus, está ensinando: olha, calma, acautelai-vos, tenha cuidado, meu amado. É melhor muitas vezes você ficar calado do que falando muito, você cair na maldição de se contradizer. É melhor você muitas vezes ficar calado do que ficar se batendo de um lado para o outro, tentando convencer pessoas de que alguém é mau. Porque muitas vezes no seu silêncio, Deus tem a oportunidade de operar e mostrar a realidade de quem você é. E Jesus está dizendo: toma cuidado com quem fala muito mal, dos outros principalmente, porque são falsos, é hipocrisia. E talvez você seja uma pessoa dessas que gosta de puxar o tapete de alguém. Por que não? Não é? Por que não? Há pessoas que gostam mesmo de prejudicar o seu próximo. Às vezes fazem isso de forma inconsciente, mas isso é um pecado gravíssimo. Apontar de dedo seu irmão e dizer para ele: olha, você não presta, você é um incompetente. Apontar e dizer para o chefe no trabalho, apontar e dizer para a pessoa que visita você, que está com você: essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, essa pessoa não é ninguém. E ficar falando mal do seu semelhante, julgando, emitindo juízos, emitindo palavras de maldição, emitindo aquilo que desagrada ao Senhor. Isso não é legal, isso não é bacana, isso distancia o homem de Deus. Isso faz com que o homem vá bem longe de Deus e com que o Espírito Santo se entristeça. E aí Jesus Cristo fala no versículo seguinte, no versículo de número 2. Veja bem. Capítulo 12 de Lucas, versículo de número 2, o texto nos diz assim: mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não pense o fariseu, não pense o fingido, não pense o falso, que a sua mentira, que o seu fingimento, que a sua falsidade, que o seu engano, que o seu roubo, que a sua hipocrisia ficará escondido para sempre. Não! Deus está vendo todas as coisas, e aquilo que você faz em oculto um dia virá à luz. Sim, e todos saberão quem você é. Não adianta, meus amados. Jesus ele fala claramente: não existe nada encoberto que não haja de ser descoberto.
nem oculto que não haja de ser sabido. Sim, todas as coisas serão reveladas, tudo será mostrado. O que disseste lá dentro da sala, lá dentro do gabinete, será dito nos telhados e todos ouvirão. Não pode se esconder nada de Deus. Você pode achar que está escondendo de alguém, está escondendo do irmão, está escondendo da irmã, está escondendo do pastor, do padre, do bispo, do presbítero. Não, você não consegue esconder de Deus. Deus é poderoso para revelar todas as coisas. Deus é poderoso para mostrar todas as coisas. Deus está olhando para corações agora e Deus quer que corações sejam transformados. Como Deus vai salvar uma pessoa que maquina o mal contra o seu irmão? Como Deus vai salvar uma pessoa que só fica planejando desgraça, planejando coisas ruins, fazendo suas anotações e os seus planos malignos para destruir alguém, para poder passar por cima de alguém? Não existe salvação para tais pessoas. Elas podem se esconder através do manto de piedade, do manto de santidade e querer fazer com que os homens por sobre a face da terra venham acreditar nos seus discursos, que não passam de meras palavras de elogios para algumas pessoas ficarem felizes, e aí eles começam a manipular o contexto, lançando um contra o outro. Isso não pode acontecer. Não venha me dizer que existe saída para aquele que faz tais coisas. O Senhor Jesus Cristo, ele disse bem claro: olha, tome cuidado com o fermento desses fariseus, que é a falsidade, e entendam uma coisa: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falastes no ouvido, no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Você não tem temor de Deus? Você não tem medo de Deus? Você não se impacta quando você vê esta palavra? Porque hoje Deus é amor, hoje Deus é perdão, hoje Deus é milagre, hoje Deus é bondade. Hoje Deus é aquele Pai poderoso, maravilhoso, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não venha a perecer, mas sim ter a vida eterna. Mas para ter a vida eterna você precisa estar no prumo. Você precisa ter a sua vida alinhada com a vontade de Deus. Você precisa viver a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que você ame ao próximo, como você pode estar aí maquinando contra a vida do teu próximo? Como você pode estar armando ciladas contra a vida do teu próximo? Como você pode estar falando mal da vida do teu próximo? Parece que Deus não está vendo tais coisas? Meu querido, Deus está vendo você nessa situação tão pecaminosa, nessa situação tão terrível, tão maligna, e Ele está tendo pena de você. Os demônios se aproveitam de corações ansiosos que se entregam à hipocrisia para ter ganhos pessoais. Os demônios se aproveitam de vidas que procuram fazer coisas erradas, prejudicando o seu próximo, planejando, maquinando contra o seu próximo, falando mal da vida alheia. O Espírito Santo se entristece e os demônios vêm e habitam nestas pessoas, fazem moradas nessas pessoas. E você pode estar dizendo assim: eu tenho até medo, pastor Evandro. Eu tenho medo porque lá onde eu trabalho tem pessoas assim como o senhor está falando, e eu tenho procurado viver uma vida santa, eu tenho procurado viver uma vida distante desse padrão maligno que as pessoas têm vivido. Eu vejo as pessoas se autodestruindo, eu vejo as pessoas falando mal uma das outras, eu vejo as pessoas criticando, lançando pedras, colocando tropeços no caminho, eu vejo as pessoas colocando armadilhas, laços, ciladas, fazendo coisas pecaminosas terríveis, e eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo porque essas pessoas podem me prejudicar, essas pessoas se levantam contra mim, essas pessoas, elas querem destruir a minha vida. E aí Jesus vem no versículo de número 4 e diz assim, olha, preste bem atenção. E digo-vos, amigos meus, quando nos chama de amigos, né? E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo,
a este temei. Meus queridos, o homem pode fazer uma única coisa, ele pode tirar a tua vida. Sim, ele pode tirar a tua vida. Ele pode matar o teu corpo. Só que ele não pode te lançar no fogo do inferno. Você foi comprado por um bom preço. Você não foi comprado pelo ouro, você não foi comprado pela prata, você não foi comprado por diamantes ou pedras preciosas. Você não foi comprado pelo dólar americano ou pelo euro lá da Europa. Você não foi comprado pelos reais do Brasil. Não. Você não foi comprado por 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Não. Você não foi comprado por dinheiro. Nada disso é o preço da tua salvação. Você foi comprado pelo amor. O amor de Deus, representado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, é por isso que você foi comprado. Não existe nada, absolutamente nada nesse mundo que faça você perder o seu valor. Não. O mundo vai passar, os anos vão passar. Se eu atravessar aqui algumas quadras, eu vou chegar ao cemitério central dessa cidade. Ali nesse cemitério central, eu vou encontrar corpos de crianças de um dia e vou encontrar cidadãos que viveram 120 anos. E em todas as idades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos, eu vou encontrar pessoas que desceram à sepultura ali. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte. Ninguém sabe o momento em que vai partir. O homem pode tentar tirar a tua vida amanhã. Ele pode tirar a tua vida. Ele pode tirar a tua vida sim. Mas ele não pode te lançar no fogo do inferno. Você tem que temer a Deus enquanto você vive. Hoje você pode estar presente aqui, mas daqui a pouco, sei lá, quem sabe um derrame cerebral, ou talvez um infarto no miocárdio, ou quem sabe até dormindo numa noite dessas, você venha a ser retirado desse mundo. Você venha partir, você venha falecer. Acontece com todas as pessoas. A única coisa que nós temos certeza é que a morte virá. Somente isso, nós temos certeza disso, é que um dia a morte chegará sobre todos os homens. Isso sem exceção de pessoas, porque todos os homens que estão por sobre a face da terra são seres humanos e a vida para esses seres humanos não é imortal. Só passa a ser imortal quando ele está na presença de Deus, quando ele tem a sua salvação na presença do Senhor. Aí ele é um ser imortal, vive para sempre, quando ele sai deste corpo e aí ele vai ao encontro do Senhor na glória. Agora, temer o homem que pode tirar a vida, temer o homem que pode armar as armadilhas, temer aquele que pode fazer as ciladas no teu caminho, isso você não deve temer nunca, porque a única coisa que ele pode fazer é aproximar você de Deus. É tirar você deste tempo, desta terra, deste planeta, desta vida e colocar você diante da face de Deus. A única coisa que ele pode fazer. Você deve temer sim aquele que tem poder para te lançar no fogo do inferno. Sim. Esse você deve temer, porque quando você perde a vida e você não tem salvação, você vai para o inferno e não existe outra oportunidade. A Bíblia Sagrada diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Portanto, estes projetos que existem de espiritismo, onde a pessoa nasce uma barata, depois vai se transformando num camundongo, aí vai virando uma tartaruga, e vai virando, e vai se transformando, e vai renascendo até ser um ser humano, e vai atingindo níveis maiores de complexibilidade pela Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, não existe. Então a reencarnação não existe. Com todo o respeito àqueles que estudam estes livros, aqueles que estudam livros de Allan Kardec, que estudam livros de Chico Xavier, as pessoas não ficam perambulando por sobre a face da terra, os mortos não têm 1, 2, 3, 4, 5 vidas, isso não existe. Ah, quando eu nascer de novo. Não, nascer de novo só se nascer em Cristo Jesus. A única forma é o lobo se transformar em ovelha. Então não existe duas vidas, duas experiências, não existe duas oportunidades, não, existe uma única oportunidade, e a oportunidade que você está vivendo é a oportunidade única, é a oportunidade que você tem agora, é a oportunidade que você tem de servir a Cristo nesta hora, é a oportunidade que você tem de mudar de vida, de caráter, de personalidade, de ser bom, de ser agradável, deixar de ser fingido, deixar de ser falso, deixar de ser oportunista, deixar de ser ladrão, deixar de ser ignorante, deixar de ser contendeiro, deixar de ser brigão, deixar de ser espancador, deixar de ser ameaçador, agressivo e ser um homem segundo a vontade de Deus. Manso, humilde, temente a Deus, de oração, de leitura bíblica e que pregue o evangelho da salvação. Oh, glória!
Eu adoro essa sensação que Deus me dá de saber que você está aí apegado junto com o seu aplicativo, com o seu celular, com o seu aparelho, com a sua tecnologia. Eu adoro essa sensação quando eu sinto aqui aonde eu estou que você está empolgado com o contexto da palavra. Deus, ele quer mudança de vida sim. E por isso ele anuncia na sua palavra que nós não devemos temer. Olha, não tenha medo por aquele que pode te fazer algum mal. Não tenha medo, fica tranquilo, não tema ele. Porque o máximo que ele pode te fazer é o mal. Agora temei sim a Deus, porque Deus tem o poder de te dar a salvação e ao mesmo tempo tem o poder de permitir que você vá parar no fogo do inferno. E quando você teme a Deus e anda nos seus caminhos, como está descrito no Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você anda, que você trilha os caminhos do Senhor, Deus é fiel. Você não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, você anda na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como a árvore frondosa plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa. Tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha moída que o vento espalha. Por isso, meus amados, nós nos assentaremos à mesa do Senhor. Veja bem, meus queridos, a Bíblia é categórica. Jesus diz, versículo de número 5, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, sim, vos digo, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. O versículo de número 7 diz assim, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valei mais do que muitos passarinhos. Veja bem, Deus te conhece, meu querido. Deus te conhece. Então, se você tem um projeto, não fique preocupado com o ser humano. Aqueles fariseus, eles estavam fazendo de tudo para pegar o Senhor Jesus numa cilada. Eles queriam levar o Senhor Jesus para a cruz, eles queriam fazê-lo parar, então eles armavam ciladas, faziam perguntas, queriam que ele falasse mal de César, queriam que ele fizesse coisas erradas. Há pessoas que querem que você faça coisas erradas sim, que tentam tirar a tua paz, que tentam fazer você infeliz. Meu Deus, eu recebo ligações aqui de pessoas que estão sofrendo muito com parentes, com amigos, com pessoas no trabalho. Por quê? Estão sofrendo porque as pessoas estão lhes fazendo mal. Queridos, fique tranquilo, que a tua paz possa transbordar, que a tua paz possa chegar ao coração destas pessoas, que quando você falar com elas, elas sintam a tranquilidade do Espírito Santo na sua vida e não o rancor, não a mágoa. A mágoa tem matado muitas pessoas, a mágoa tem tirado a vida de muitas pessoas. O rancor, o desejo de vingança, o ódio, a amargura no coração tem destruído a vida de pessoas. Nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Nós não podemos viver tolamente, nós não podemos viver o engano, nós não podemos viver e arcar com as consequências da nossa perdição eterna. Meus queridos, há necessidade de termos uma conduta regrada, modificada. Desculpem-me os senhores que estão me acompanhando agora e acham que eu vou falar aqui que Deus quer deixar você rico. Me perdoe, a riqueza que o Espírito Santo tem a dar para vocês é espiritual. Deus quer enriquecê-los espiritualmente. Deus quer fortalecê-los espiritualmente. O demais é uma consequência da tua santidade perante Deus. O demais é uma consequência do teu posicionamento diante do Senhor. O demais, a saúde, a paz, a integridade física, sim, é uma consequência da tua santificação diante do Senhor. Você precisa primeiramente estar em paz com Deus. Você primeiramente precisa ter uma consciência santa diante de Deus. Primeiramente você tem que mudar os seus passos, largar mão dessa prostituição, largar mão desse adultério, largar mão dessa avareza. Tem pessoas que, pelo amor de Deus,
Por amor ao dinheiro, elas ficam tão apegadas que elas abandonam pai, mãe, irmãos, família, abandonam amigos, constroem palácios de areia e vem o vento e destrói esses palácios. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que a casa deve ser edificada sobre a rocha, não sobre a areia, porque uma casa edificada sobre a rocha, vem o vento, a tempestade, bate sobre ela e ela não cai, mas quando é edificada sobre a areia, a casa cai. Um dia tua casa vai cair, irmão. A casa vai cair, por quê? Porque está sobre a areia. Pode ser aquele palacete, aquela mansão, mas se não estiver estruturada na rocha que é Cristo, não existe como essa casa ficar de pé. Um dia vai chegar a tua hora e você vai descer a sepultura, e descendo a sepultura, para onde irá a sua alma? Para o fogo do inferno. Para o fogo do inferno, para os braços do Pai. Avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se o homem a sua mente, a sua condição. Avalie-se o homem a sua conduta, o seu coração. Nenhum de nós somos melhores do que os outros, mas nós precisamos ser convencidos de que nós temos que ser diferentes. Sem a santificação, veja bem, sem a santificação, e santificar é abandonar todas as coisas ilícitas que vos tenho anunciado aqui nesta hora, é abandonar todo esse pecado carnal que vos tenho dito aqui nesta hora. Sem você renunciar ao seu próprio eu, não existe como você abraçar a santidade, não existe como você se agarrar com Deus, não existe como você glorificar a Deus, não existe como você exaltar o nome do Senhor, não existe como você servir a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o santo nome de Jesus. Meu amado, não tem nada que você possa fazer por sobre a face da terra que Deus não esteja vendo. No banheiro Deus está vendo, na sua cama Deus está vendo, no seu quarto entre as paredes Deus está vendo, no seu gabinete, no seu escritório, aonde você estiver, no seu ambiente de trabalho, Deus está vendo. E tudo que você está fazendo no oculto e você acha que os outros não estão vendo, isso será revelado por Deus. Não existe nada que esteja oculto que não haja de ser revelado. Todas as coisas serão reveladas. Por isso a falsidade é algo que nós não devemos temer e nem viver. A falsidade dos outros, não tenha medo. Deus sabe quem você é. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Imaginem só, Deus sabe quem você é. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua intimidade, coisas que nem mesmo você conhece de você mesmo. Deus conhece, sabe quais são as intenções da alma, quais são as intenções do coração. Deus conhece você e Deus quer que você tome uma decisão. Por isso eu digo que há muitos que pensam estar salvos, mas estão na condição das virgens loucas. Eu sou cristão, mas eu não tenho a fé cristã que deveria ter. Eu fico vacilando com essa coisinha, com essa outra coisinha, com mais essa outra coisinha. Quando você vê, a tua vida é uma podridão, é uma sujeira só, é algo desagradável aos olhos de Deus, é algo que Deus abomina, é algo que Deus não quer ver, que Deus não quer para a sua vida. E você não toma uma decisão, fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Você teme a tudo que pode acontecer na tua vida. Você teme o desemprego, você teme que as pessoas te acusem de alguma coisa, você teme os processos jurídicos que possam vir contra a tua vida, você teme a morte, o bandido, o ladrão, o marginal, o assassino, você teme todas as coisas que o mundo possa te fazer mal, você teme a morte, teme todas essas coisas. Quem não tem medo da morte? Diga-me um que não tem medo da morte. Só não tem medo da morte aquele que teme a Deus. Porque quem teme a Deus, ele sabe que não irá para o fogo do inferno. Queridos, o inferno existe. Sim, e o inferno não é aqui, como muitos tentam fazer acreditar. O inferno é um lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. É a dor de estar sendo queimado eternamente. É para este lugar que as pessoas que não temem a Deus vão. A Bíblia não é um livro de regras condicionantes que você tem que executar sobre a sua vida, porque você tem que deixar o cabelo comprido, porque você tem que cortar a barba bem curtinha, ou deixar a barba bem comprida, porque você tem que vestir esse tipo de roupa, esse outro tipo de roupa. Não, não é assim. A Bíblia é um livro que nos leva ao Evangelho, às boas novas da salvação, e as boas novas é o amor, e quem ama não pratica tais delitos diante de Deus.
Quem ama não pratica tais iniquidades diante do Senhor. Quem ama sabe que Deus é poder, e Deus é milagre, e Deus não receberá tais pessoas. Queridos, não devemos temer a falsidade. Não devemos temer. Não devemos temer em minuto algum a falsidade. Porque quando as pessoas plantam falsidade, da falsidade elas colhem o engano, o sofrimento, a tristeza e a dor. Mas quem planta a verdade, quem planta a justiça, quem planta o amor, ele colhe da parte de Deus as vitórias que Deus tem a conceder. Sim, meus amados, e a melhor vitória que Deus tem a conceder é a vida eterna, a eternidade diante do Senhor, a eternidade diante de Deus. O mundo não é esses 80 anos, 90, uns pela sua força física que vivem, não. O mundo não é isso. O mundo espiritual, ele nos projeta para uma eternidade, para um corpo que será eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso você tem que entender que Deus nos amou e enviou seu Filho, porque fomos comprados a preço de sangue naquela cruz. Ele levou o castigo por nós, o chicote, o azorrague, as pancadas com vara, os pregos nas mãos, a coroa de espinhos. Ele levou, ele foi humilhado, cuspido, ele foi negado. Os discípulos se afastaram dele, todos fugiram e ele ficou só naquela cruz. Até mesmo o Pai, quando o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, Deus, que não tem comunhão com o pecado, não poderia ter comunhão com ele. Até mesmo o Pai, quando ele ficou contaminado pelo pecado de todos nós, deu as costas para ele. E ele diz naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus não pode ter comunhão com o pecado. E naquela cruz ele leva sobre si. Vejam o que diz o texto sagrado, meus amados. Olhem só o versículo de número 8 do capítulo 12. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Queridos, não adianta você se esconder agora, e não adianta você falar da boca para fora, porque proferir o nome do Senhor, dizer que é de Deus, não é somente com palavras, é também com atitudes. É quando você se desvincula do mundo para viver para Deus. É quando você se desvincula dos poderes malignos das trevas para você entrar no padrão de Deus. É quando você deixa de lado a carnalidade maligna, você deixa de lado aquilo que desagrada a Deus para entender aquilo que é bom e agradável ao Senhor. E aí você confessa a Deus com as suas atitudes, com a sua boca. Você diz: eu creio no Senhor Jesus. Então creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas quem crê no Senhor Jesus não crê somente da boca, crê também com suas atitudes. E é estas atitudes que te colocam na presença de Deus. São essas atitudes que te enchem do Espírito Santo. Quando você estende a mão para a bondade, quando você estende a mão para a misericórdia, quando você aprende a perdoar, quando você aprende a construir a tua casa numa rocha. Meus queridos, ainda que o mundo não queira aceitar, e ainda que o mundo não queira confessar Jesus, ainda que todos deem as costas para Jesus, você precisa entender que se você estiver na presença de Jesus, se você tiver bom testemunho, então você não precisa temer a falsidade do mundo, você não precisa temer os obstáculos que o mundo oferece, você não precisa temer nem mesmo a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem que temer exatamente aquele que tem poder para tirar a vida e lançar no fogo do inferno. Sim, lançar no fogo do inferno. É isso que o texto bíblico está dizendo. Muito bem, vamos continuar a ler a palavra. Diz assim o texto no versículo de número 11 do capítulo 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos majestados e potestades, não estejais solícitos de como, do que haveis de responder, ou do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha
falar. Tá vendo só? Se te levarem ao chefe, ao patrão, se te levarem à pessoa que exerce autoridade na sua vida, ao juiz, ao magistrado, se te levarem aos reis, se te levarem à presença de pessoas com falsidade, com engano, o Espírito Santo vai responder na tua boca, irmão. Por isso que eles não conseguem contigo, por isso que eles não têm poder contra a tua vida, por isso que eles não podem com você, eles não conseguem enganar, não é você, eles não conseguem enganar a Deus. A sua malignidade, ela faísca nos seus olhos, a sua natureza maligna faísca diante deles e as pessoas acabam percebendo, eles acabam contaminados pelo seu próprio veneno. Meu querido, não tema os falsos, não tema os hipócritas, não tema aqueles que querem fazer o mal para você. Não tenha medo, porque o Espírito Santo guarda a tua vida. O Espírito de Deus protege você. Você não é uma propriedade sua mesmo, você é a propriedade de Deus. E Deus tem cuidado de você. A tua vida está escondida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É quando nós oramos o Salmo 91, né? Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória a Deus, o esconderijo é Deus. Eu escondo a minha vida em Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu quero mais e mais de Ti, meu Deus. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti, meu Salvador. Eu quero viver para Ti, meu Senhor. Eu preciso ser salvo por Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já estamos caminhando para a conclusão da palavra desta noite, e eu gostaria de concluir lendo um texto do livro de Provérbios, glórias a Deus, o versículo de número 18 do capítulo 26, capítulo 26, versículo de número 18, livro de Provérbios, livro escrito pelo sábio Salomão, diz assim, olha, 26, 18, como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Tá vendo só? Vou ler de novo, hein? Olha bem, ó. Provérbios 26, 18, escrito pelo homem mais sábio que andou por sobre a face da terra. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Enganar o outro é bom, fazer contenda entre os outros é bom, fazer as pessoas brigarem, e aí depois, não, estava brincando, que é isso, não? É como um louco que lança faíscas, um louco que lança a morte. É isso que diz a Bíblia, um louco que lança flechas à deriva, que prejudica os outros. Sim, é como este louco, um homem que fica brincando com tais coisas espirituais, um homem que fica brincando com as coisas de Deus. Veja bem, a Bíblia não mente, não se engana. A Bíblia diz claramente, assim é o homem que engana o seu próximo. Você está enganando o outro e diz, fiz isso por brincadeira. É impossível enganar a Deus, meu amigo. É impossível. Na sua loucura você perde sua salvação, na sua loucura você perde a sua alma, na sua loucura você perde a vida eterna, na sua loucura você é lançado no fogo do inferno, única e exclusivamente porque você tem o hábito de prejudicar pessoas. Meu irmão, você está vivendo exatamente o contrário do que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz para você amar o próximo e você está odiando o próximo. Se você odeia o próximo, você odeia Deus e você não respeita nada da lei. Se você ama única e exclusivamente a sua vida, o seu benefício, o seu automóvel, aquilo que você possui, e se você fica planejando as coisas malignas contra o ser humano que está próximo de você, você está louco. E na sua loucura,
você está lançando a sua alma no fogo do inferno. É preciso reconciliar com Deus agora. É preciso levantar as suas mãos para os céus e tirar esse projeto maligno do teu caminho. É preciso adorar a Deus. É preciso ser lavado e regenerado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É preciso mudar de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você que mudou de vida não pode mais viver tais coisas. E você que está transformado não precisa ter medo de tais coisas, porque você é um ser protegido por Deus, você é um ser abençoado por Deus, você é um filho de Deus, escolhido, separado, lavado e redimido dos seus pecados, para herdar um novo corpo, um corpo cheio de glória, um corpo cheio da unção de Deus, um corpo cheio das maravilhas de Deus e ser santificado na presença do Senhor. Portanto, ame muito, ame aqueles que te odeiam, sim, ame aqueles que lançam palavras torpes contra você, ame aqueles que te agridem, amem aqueles que te batem no rosto, se te baterem na face direita, oferece a esquerda, se demandarem contigo caminhar uma milha, caminha duas, se quiserem te tomar a capa, dá também a túnica. Ama principalmente o teu inimigo, porque se você amar aqueles que vos amam, seu amigo, seu irmão, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seus filhos, que recompensa você tem? Os ímpios não fazem a mesma coisa? Mas para você ser diferente, você tem que amar justamente aquelas pessoas que te perseguem. Já pensou se você conseguir fazer com que uma dessas pessoas se transforme do seu mau caminho e sirva a Cristo Jesus? Meu Deus do céu, você terá uma imensidão de pecados encobertos. Meus queridos, o amor é o selo da perfeição de Deus sobre a vida de todas as pessoas. Quem ama será salvo. Quem ama será justificado por Cristo Jesus. Quem ama não alimenta contenda, nem faz uma fogueira para enganar o seu próximo. Não, quem ama, ele testifica do amor, e quem ama, perdoa. Entendeu? Quem ama, perdoa. Então você pode começar perdoando agora seu pai e sua mãe. Chega de dizer assim, o meu pai é culpado de todas as atrocidades que eu vivi na minha vida. Não, perdoe ele, porque você é um filho de Deus, um homem salvo, escolhido. Esqueça daquilo que seu pai fez e abençoe a vida dele e diga, meu pai é um grande homem. Você começa perdoando a sua mãe. A sua mãe talvez tenha feito coisas, te batido, te espancado, te surrado, chamado tua atenção, puxado tua orelha, te envergonhado, não sei. Feito você pagar mico e você não aceita. Perdoe a sua mãe. Perdoe o seu marido. Talvez no passado ele tenha sido agressivo, espancador. Talvez ele tenha sido um idiota, te prejudicando, dizendo palavras desagradáveis a você, te humilhando, te envergonhando, te pisando, te incomodando. Perdoe o seu marido. Perdoe as suas traições. Perdoe, porque aquele que libera o perdão, ele libera a vida. E não vida para o seu próximo, mas vida para ele mesmo. Vida para o seu próprio ser. Vida para a sua própria pessoa, porque aquele que alimenta a mágoa, ele alimenta o sofrimento. E ele aí cria um plano de vingança. E o plano de vingança, única e exclusivamente, é trabalhar no meio da falsidade, a qual nós não devemos temer em hipótese alguma. Então perdoe. O perdão é a chave da vitória. O perdão é a esperança da vida eterna. E se você quer ser perdoado por Deus, libere perdão agora. Perdoe o seu filho, mãe. Perdoe o seu filho, perdoe o seu neto, vovó. Perdoe as pessoas do seu trabalho que tanto te perseguem, te apedrejam, te julgam pela aparência grotesca que você possui. Perdoe aqueles que limitam a tua capacidade. Perdoe aqueles que te traíram no passado, que poderiam ser um benefício na tua vida, poderiam ser abençoadores, mas te esqueceram de você. Antes, com seus olhos cheios da gordura daquilo que o mundo está oferecendo, te prejudicaram, te pisaram, te espezinharam, mas você é mais rico, porque a riqueza que você possui não é terrena, a riqueza que você possui é celestial, e na sua riqueza você tem uma habilidade que eles não têm, é a habilidade de perdoar. Então perdoe e serás abençoado, porque contra o amor, contra a esperança, contra a fé, nada pode vencer, nada pode triunfar. E o amor nessa noite está representado em Cristo Jesus, porque não importa os pecados que o homem tenha praticado, se ele se entregar a Cristo Jesus e andar nos caminhos do Senhor, ele será salvo.
Se ele confessar o Senhor Jesus com a sua boca, o Senhor Jesus confessará o nome dele na presença dos anjos de Deus. E esta é a hora de se prostrar diante do Senhor. E é por isso que eu convido você agora. Curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Pai, em tua presença nos apresentamos agora, entendendo, meu Deus, que a tua mensagem veio ao encontro das nossas necessidades espirituais. E, Senhor, queremos te pedir perdão se em algum momento da nossa vida maquinamos contra o nosso irmão. Projetamos, fizemos projetos, fizemos artimanhas, armamos ciladas para obstruir caminhos. Sim, Senhor, nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Pai. Assim como nós também perdoamos aqueles que fizeram as mesmas coisas contra as nossas vidas. Aqueles que armaram ciladas, aqueles que colocaram pedras no caminho, aqueles que lançaram dardos, aqueles que tentaram nos prejudicar, roubar a nossa paz. Sim, Pai, de coração aberto nós declaramos que eles estão perdoados e que nenhuma mágoa está dentro de nós, nenhum ressentimento está dentro da nossa vida, nada, nenhuma raiz de amargura existe, Pai, porque nós temos a capacidade de perdoar. Sim, e por isso somos feitos tua imagem e semelhança. E por isso podemos dizer que somos teus filhos, porque herdamos a tua genética celestial, e a tua genética celestial é amar, é perdoar, é dadivar, é ser abençoado. Paizinho amado, Paizinho querido, em tuas mãos colocamos a nossa vida e confessamos que só tu és o Senhor. Jesus, só tu és Deus. Jesus, só tu és o Senhor da minha salvação. Jesus, nós proferimos o teu nome dizendo que temos a esperança em ti. No cálice derramado na cruz do Calvário, no cálice da nova e eterna aliança derramada entre Deus e os homens para o perdão dos pecados, porque nós cremos no poder restaurador do teu sangue. Sim, Pai, que caiam por terra os demônios que nos aprisionam nas concupiscências malignas do desejo da carne. Aprisiona, Senhor, esses espíritos malignos que colocam no nosso coração a intenção de fazer o mal contra o nosso semelhante. Aprisiona, Senhor, este demônio que se levanta dentro do nosso eu, do nosso ego pessoal, fazendo com que nós tenhamos rixas, contendas e sejamos, Senhor, de certa forma, falsos diante do nosso semelhante. Pai querido, Pai amado, que o nosso semelhante também possa receber essa unção nessa hora e que ele possa deixar de ter falsidade, Pai. Que ele possa ser uma pessoa íntegra, reta e temente a Deus, como o teu servo Jó. Sim, meu Pai, porque quem age desta maneira é abençoado, quem age desta forma é transformado, quem age desta forma é enriquecido pelo teu poder. E nós estamos aqui para aprender de ti, e aprendendo de ti nos enchermos do teu Espírito Santo. E nós só queremos isso, ser cheios do Espírito Santo. E ser cheios do Espírito Santo não se está regrado no ato de falar em línguas estranhas, interpretar línguas ou profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é representado pelos frutos do Espírito, é ter a grandeza de ânimo, é ter a natureza benigna, é ter a paz, é ter o amor, é ser fiel, a ter o domínio próprio que significa não chegar berrando, não chegar gritando, não chegar dando de dedo, mas chegar dentro da sua capacidade celestial e dominar o seu próprio ser. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome por sobre a face da terra. Venha a nós o teu reino precioso e bendito. Faze-nos habitar aqui neste mundo no teu reino celestial, e as pessoas que habitam nesse mundo, Senhor, pela tua misericórdia, que vendo nossas vidas, possam ver a tua glória magnífica se manifestar através de cada um de nós. Deus, o que eu te peço nesta noite são milagres de restauração. Deus, o que eu te peço nesta noite são milagres de transformação. Deus, o que eu te peço nesta noite é que o Senhor possa fazer infinitamente mais, muito mais do que tudo que esta pessoa está pensando agora. Agrega a ela valores, agrega a ela poder, agrega a esta pessoa virtude, dai-lhes a tua paz e que a cada dia, Senhor, possam entender mais e mais de ti. Porque, Senhor, quando se abrirem os livros e aquilo que está oculto venha a ser revelado,
que se revele a paz interior do nosso coração e que o mundo possa ver que o nosso coração está puro diante dos teus olhos, porque um dia fomos lavados, redimidos e curados pelo poder do teu sangue, e ali permanecemos até a última hora, cumprindo o nosso chamado e adorando o nome de Jesus. Sim, Pai, em tuas mãos colocamos nossas vidas. Em tua mão, Senhor, eu coloco a vida de todos estes meus queridos filhos que me ouvem, Senhor, por esta programação. Pai amado, os abençoe. Dê a eles a tua paz, dê a eles a tua graça, dê a eles a tua felicidade. Sim, meu Pai, abençoe esses meninos e estas meninas na fé, que um dia te aceitaram e chegaram a este canal trazidos pelo Espírito Santo. E aqui encontraram, Senhor, a tua verdade, a tua palavra, e tendo encontrado a tua palavra, passaram a santificar as suas vidas, mudando a conduta do seu ser e sendo luz neste mundo que anda na escuridão. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração pelo fôlego de vida e por mais esta hora que vem agregar, Senhor, por sobre a face da terra, um ensinamento glorioso, não dado pelo homem, mas dado pelo teu poder. Louvado seja o teu nome santo, Jesus. Muito obrigado, Senhor, e graças a Deus.